Olha eu aqui mais uma vez. Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou o professor Márcio Jean e hoje a gente vai dar continuidade ao assunto que a gente começou ontem, falando a respeito de resolução de problemas envolvendo conteúdo de ângulos. Se você já está aí com o seu material, com o seu PDF que o professor passou para você, na aula de hoje a gente vai resolver mais exercícios envolvendo esse assunto, tudo bem? Para você que está sentindo falta dos nossos desafios semanais que a gente traz aqui pela TV para vocês semanalmente, eu aviso para vocês que vocês podem acompanhar os desafios no nosso canal, o canal Matemática Viva, onde você pode se inscrever e acompanhar as mesmas aulas que a gente produz aqui, você também pode assistir por lá. E os desafios estão aguardando você lá. Inclusive agora no mês de dezembro, a gente vai ter uma excelente competição na área de matemática envolvendo alunos do 6º e do 7º ano. Portanto, não deixe de passar em nosso canal. Então vamos então para a resolução das atividades de hoje. Pega o seu material, que a correção da atividade já vai começar, tudo bem? Segue o vídeo. Ok, pessoal, vamos então para mais uma atividade na qual a gente vai hoje resolver problemas envolvendo ângulos. Só que antes da gente começar o exercício, eu vou mostrar para vocês um pequeno vídeo com algumas curiosidades a respeito da Torre de Pisa. É uma torre inclinada que fica na Itália, né? E aí ela não tem, como todas as outras edificações, ela não forma com o solo um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Ela é, digamos assim, torta, ela é inclinada, e com o passar dos anos ela vai cada vez mais ficando com a inclinação mais aguda ainda, tá certo? Então vou passar para vocês um vídeo e na volta a gente segue com os nossos exercícios, tudo bem? Bora lá! Ciao ragazzi, tutto a posto? Você sabia que a famosa Torre de Pisa está com os dias contados? É isso mesmo. Eu sou o professor Silvano Formentini e nesse vídeo eu vou te contar um pouquinho sobre essa curiosa torre da cidade de Pisa. Bom, se você pretende um dia visitar esse curioso monumento italiano, não se preocupe, calma, ela não vai cair assim tão fácil. Mas só graças a um esforço enorme durante 11 anos que corrigiu um pouco a inclinação e fortaleceu a sua base. Mas sim, futuramente será necessário uma nova reforma. Só que a tecnologia para manter a torre de pé ainda não existe. E por isso que engenheiros meio que deram um prazo de validade a ela. A torre pendente de Pisa é um campanário localizado atrás da catedral da cidade italiana de Pisa, que embora destinada a ficar na vertical, lógico, a torre começou a se inclinar para o sudeste logo após o início da sua construção, devido a uma fundação mal construída e também a um solo mal compactado e muito fraco de areia e argila, que aliás é bem comum em Pisa. Toda a cidade tem um solo muito estável e existem inclusive outras construções naquela cidade que também sofrem essas inclinações. Construída toda em mármore branco, ela pesa incríveis 14.500 toneladas. Você consegue imaginar uma construção dessa, com um peso desse, que é o equivalente a 3.100 elefantes adultos ou a 97 baleias azuis? Você sabe que a baleia azul é o animal maior do planeta, né? Sabia? Maior até que o dinossauro maior que já existiu. Pois é. E de repente ela começa a inclinar, com todo esse peso. E também não é pequena não. O solo, do solo ao topo ela tem 56,7 metros. É maior do que o Cristo Redentor, que tem aí 38 metros. Pois bem, para evitar que ela caísse por terra, entre 1990 e 2001, a torre passou por um trabalho de restauração bem complexo, fazendo com que a inclinação de 5,5 graus fosse reduzida para 3,9. A construção foi realizada em 3 fases ao longo de 177 anos. A fase inicial foi entre 1173 a 1178, quando a obra foi paralisada por quase um século por causa de guerras entre Pisa, Gênova, Lucca e Florença. Só muito tempo depois, em 1272, um arquiteto tentou sem sucesso compensar a inclinação dessa torre. Em 1284, a construção foi novamente interrompida devido à derrota dos pisanos pelos genoveses na famosa Batalha de Melória. Por fim, o 7º andar foi concluído em 1319 e o sino-câmara foi adicionado apenas em 1372, 199 anos depois do início da sua construção. Quer saber mais? Então, vamos lá. Vamos a mais 8 curiosidades sobre a Torre de Pisa. Número 1, ela possui em torno de 296 degraus. Número 2, a torre possui 7 sinos, um para cada nota musical. O maior deles foi instalado no ano de 1655.
Número 3, Galileu Galilei, segundo uma tradição, deixou cair 2 balas de canhão de massas diferentes lá de cima da torre para demonstrar que a sua velocidade de descida era independente da sua massa. Número 4, em 27 de fevereiro de 1964, o governo italiano solicitou ajuda para impedir a queda da torre. Foi, no entanto, considerado importante manter a inclinação devido ao papel vital que esse elemento desempenha na promoção do turismo da cidade. Uma força-tarefa multinacional composta por engenheiros, matemáticos, historiadores, reuniu-se a fim de discutir os métodos viáveis para a estabilização da torre. Vários métodos foram propostos, incluindo a adição de 800 toneladas de contrapesos. Número 5, houve uma controvérsia sobre quem foi o arquiteto que realmente projetou a torre. Alguns nomes aos quais o projeto foi atribuído foram inicialmente o de Guglielmo e Bonanno Pisano e posteriormente Dio Ti Salvi, mas na verdade não existe um registro oficial de nenhum deles, originando assim essas especulações. Número 6, em 1987 a torre foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco. Número 7, em maio de 2008, após a remoção de mais 70 toneladas de terra, os engenheiros anunciaram que a torre tinha sido estabilizada e que havia parado de se mover pela primeira vez em sua história. Número 8, afinal, quando a Torre de Pisa vai cair? Sim, tem uma data aproximada. Mas antes de eu te contar, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, clicar no sininho e também deixar o seu comentário aqui embaixo, ok? Bom, os engenheiros declararam que a Torre de Pisa ficará estável durante pelo menos aí uns 200 anos. Ou seja, se você está vendo esse vídeo no ano de 2208, sobe na torre não, faz umas fotos de longe que já está ótimo, tá bom? Vamos aprender um pouquinho de italiano? Vamos lá. Perguntas úteis para quem for visitar a Torre de Pisa. Primeira pergunta que você pode fazer: Dov'è la Piazza dei Miracoli? Dov'è la Piazza dei Miracoli, Porque a torre fica na Praça dos Milagres, Piazza dei Miracoli. Então, o que significa onde é a Praça dos Milagres? Dov'è la Piazza dei Miracoli? Uma outra pergunta que você pode fazer, uma outra frase: Quanto costa il biglietto per salire sulla torre? Repita em voz alta: Quanto costa il biglietto per salire sulla torre? Que significa quanto custa o ingresso para subir na torre. Quanto costa il biglietto per salire sulla torre? Uma outra frase que você pode aprender, uma outra pergunta que você pode fazer: Mi scusi, una informazione. La Torre di Pisa è aperta al pubblico oggi? Repita em voz alta: Mi scusi, una informazione. La Torre di Pisa è aperta al pubblico oggi? Que significa com licença, uma informação. A Torre de Pisa está aberta ao público hoje? Uma outra pergunta que você pode fazer é a seguinte: é possível salire sulla torre senza fare la coda? Repita: é possível salire sulla torre senza fare la coda? Que significa: é possível subir na torre sem pegar fila? Bom, ok, depois que você viu algumas informações e curiosidades a respeito da Torre de Pisa, vamos então para o nosso exercício, tá bom? Para as nossas questões que você já deve ter organizado aí no seu caderno para acompanhar com a gente aqui a resolução de cada uma delas. Vamos lá. Primeira questão, diz assim, ó: o planeta Terra gira em torno do Sol e leva 365 dias e 6 horas para dar uma volta completa. Pergunta: quantos graus representa 1/4 da volta da Terra ao redor do Sol? Então, no caso aqui, ele está dizendo que todos os dias do ano, a Terra faz um giro em torno do Sol. E, obviamente, a gente sabe muito bem que toda coisa que a gente fizer uma volta completa, um giro completo, a gente vai ter feito quantos graus? A gente terá feito um giro de 360 graus. Aí aqui na questão ele está perguntando quantos graus representam 1/4 da volta da Terra ao redor do Sol. Então aqui está a volta completa e no caso ele quer o que? 1/4 da volta. Para a gente lembrar o que vem a ser 1/4 da volta, é você pegar a figura que está em forma circular aproximadamente, dividir ela em 4 partes. E aí obviamente você vai ver que aqui é 1/4, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro.
Aí, 1/4 da volta equivale a quantos graus? É o que ele está perguntando. Quantos graus representam 1/4 da volta da Terra ao redor do Sol? Aqui tem as opções, 60 graus, 90 graus, 120 graus, 180 graus. Aqui tem esse tracinho aqui embaixo, mas o certo é graus, tá certo? Então, no caso aqui, o que a gente vai lembrar? Que aqui ó, é o símbolo do ângulo reto, que mede quantos graus? Obviamente vai medir 90 graus. Portanto, para essa questão, a resposta correta é letra B. Quando a Terra dá 1/4 de volta em torno do Sol, ela faz aproximadamente um ângulo de 90 graus, tá certo? A abertura é de 90 graus. A abertura não, a volta dela corresponde a 90 graus. Vamos então para a nossa segunda questão. A segunda questão diz assim: observe os relógios abaixo. Os ângulos formados pelos ponteiros dos relógios são representados pela letra X. O relógio que forma o menor ângulo é... Então, no caso, olha só, aqui nós temos o relógio 1, que está marcando 10 e 10. Temos o relógio 2, que está marcando 3 horas. O relógio 3 está marcando 1 e 15. E o relógio 4 está marcando 10 e 8. 10 horas e 8 minutos. Tá certo? Ele quer saber qual desses aqui representa o menor ângulo. Aí, o que a gente aprendeu nessa semana? Que cada hora do relógio analógico corresponde a 30 graus. Cada hora corresponde a 30 graus. Então vamos ver aqui quantas horas cada um do relógio representa aqui. Aliás, cada hora não. Cada abertura de uma hora representa 30 graus. Por exemplo, aqui na opção 1 nós temos o que? Nós temos aqui, ó, daqui para cá é 30, daqui para cá é 30, daqui para cá é 30 e daqui para cá ó, ficou menos de 30, porque não é 10 em ponto, é um pouco depois do 10, portanto deu 3 vezes 30 e mais um pouco. Então aqui vai dar aproximadamente, sabe quanto? 30 mais 30 mais 30, 90 vai dar pelo menos uns 110 graus aqui, 110. Se eu somar 30 aqui, mais 30 aqui já dá 60, 60 mais 30, 90 com pelo menos 20 vai dar aproximadamente 110 a abertura entre os ponteiros das horas e dos minutos. Ó, o X aqui, ele quer que a gente meça quanto que é essa abertura aqui, ó, entre um ponteiro e outro. No relógio 1, a gente vê que ele tem uma abertura aproximadamente de 110 graus. No relógio 2, a gente vai lembrar, né, que quando tem esse canto aqui, é o canto do ângulo reto, não é verdade? Que mede quanto? Que mede 90 graus. Outra forma da gente comprovar isso é que a cada hora que pular são 30 graus. Então, pulou aqui até chegar 3 horas da tarde. Se cada um eu somar for 30 graus, juntando 30 mais 30 mais 30, então se confirma que o relógio 2 tem uma abertura de 90 graus. Uma abertura de 90 graus. Vamos para o relógio 3. No relógio 3, você vai ver que o ponteiro está marcando 1 hora e o outro está marcando o número 3, que aqui no caso é os minutos. Aí no caso, essa abertura aqui são quantas horas? Ó, de 1 para 2 e de 2 para 3. Como cada um é 30, se eu for juntar 30 com 30 vai dar quanto? 60 graus. O relógio 3 tem uma abertura de 60 graus. Estamos à procura de quem? Do menor. O menor ângulo, a gente está procurando o menor ângulo. Vamos observar aqui o relógio 4. O relógio 4 eu estou observando que ele pulou do 11 para o 12 já é garantido, do 12 para o 1 já é garantido, do 1 para o 2 ó, não é até o 2, é um pouco antes do 2. E do 11 para o 10 não é até o 10, é um pouco depois do 10. Juntando isso tudo vai dar quanto? Bem, aqui é 30, aqui vai ser pelo menos 25, aqui também será pelo menos 25, aí 25 graus. Aí se eu for somar tudo, 30 com 30, 60, 60 com 25, 85, 85 com 25 vai dar exatamente 110. Então o relógio 4 tem uma abertura aproximada de 110 graus. A pergunta é, qual deles é o menor, né? Aí no caso a gente vai concordar, aí tem o relógio 1 110, o relógio 2 90, o relógio 3 60 e o relógio 4 110 aproximadamente. Qual deles é o menor? Obviamente que é o relógio 3, a gente vai ficar com o relógio 3 que tem a abertura de 60 graus, que é o que está registrado na nossa letra C. Está registrado na nossa letra C.
Se você estiver assistindo essa aula pela TV, ok. Se estiver assistindo pelo canal, você pode pausar o vídeo, fazer as anotações necessárias e depois clicar em play novamente para a gente continuar com a atividade. Vamos então para a nossa terceira questão. A terceira questão diz assim: Eliabe foi convidado para participar de uma apresentação de o quê? De balé, uma apresentação de balé, eu entendi, era outra palavra, pelo amor de Deus. Eliabe foi convidado para participar de uma apresentação de balé. Ficou encantado com as habilidades das bailarinas quando faziam meio giro. As bailarinas faziam meio giro. Sabendo que um giro mede 360 graus, qual é a medida do meio giro que as bailarinas faziam durante a apresentação? Oxe, obviamente que quando eu tenho um giro, eu faço um giro de 360 graus, e quando eu tenho meio giro, é a metade de 360 graus, que no caso é quanto? 180 graus. 180 graus, que é quando eu giro somente pela metade, sem ser a volta completa. Então aqui no caso a gente vai marcar a letra C, 180 graus, tá bom? Vamos então para a nossa quarta questão de hoje, a quarta questão. A quarta questão diz assim: observe o ângulo abaixo. Aqui está aqui a primeira reta, está aqui a segunda reta, as duas têm o mesmo ponto de origem, e aqui está dizendo que a abertura entre essas duas retas mede 45 graus. Pergunta: a classificação desse ângulo é: ele é obtuso, ele é agudo, ele é raso ou ele é reto? Vamos relembrar como é que são os ângulos. Se ele for de 0 até 89 graus, ele é chamado de agudo. Se ele mede exatamente 90 graus, ele é reto. Se ele está entre 91 e 179 graus, ele é chamado de obtuso. Se ele medir 180 graus, certinho, ele é chamado de raso. E tem outros também. Mas por aqui já dá para a gente saber qual é a resposta. Se o ângulo mede 45 e 45 está entre 0 e 89, é porque esse ângulo é classificado como ângulo agudo. Ele é classificado como ângulo agudo, que é o que está registrado na nossa letra B, B de bola. É o que está registrado na nossa letra B de bola. Tudo bem, pessoal? Vamos então para a nossa quinta questão. A quinta questão diz assim: o instrumento utilizado para medir ângulos é uma fita métrica, é uma régua, é um cronômetro ou é um transferidor? Vamos relembrar o que cada um desses instrumentos aqui mede? A fita métrica serve para quê? Trabalha com comprimentos, não é verdade? Serve para medir comprimentos, centímetros, metros, decímetros, tá certo? E a régua, professor Márcio, serve para medir o quê? A régua serve para medir também comprimentos. Às vezes tem régua de 10 centímetros, 15 centímetros. A mais comum mede 30 centímetros e aquelas grandonas medem 50 centímetros. Letra C, um cronômetro trabalha com o quê? O cronômetro, obviamente, vai medir o quê? O tempo. O cronômetro, obviamente, serve para medir tempo. Já o transferidor, nosso velho amigo de sempre aqui do assunto de ângulos, vai servir para medir ângulos. O transferidor serve para medir ângulos. Tem aquele transferidor de 180 graus, que é quando ele é desse jeito aqui, ó. Certo? E tem um transferidor de 360 graus, que é quando ele dá a volta completa. Então, aqui nós temos os transferidores. Esse aqui começa aqui pelo 0 graus, chega a 90 graus, e bem que ele já vai estar em 180 graus. Alguma coisa do tipo. Já esse aqui, ele começa com 0 graus, aqui vai dar 90 graus, aqui 180 graus, aqui 270 e completa a volta de 360 graus. Então esse aqui é o nosso transferidor. Portanto, o instrumento utilizado para medir ângulos está registrado na nossa letra D. Tudo bem?
Vamos então para a nossa sexta questão de hoje. A sexta questão diz assim, olha só. Observe a figura abaixo que Observe a figura abaixo que representa uma rampa. A letra que corresponde ao vértice do ângulo é a letra que corresponde ao vértice do ângulo. Então, olha só. Aqui nós temos uma rampa, na qual eu estou vendo uma reta aqui representada pela letra D. Estou vendo essa outra reta representada pela letra C. Estou vendo essa outra reta representada pela letra C. Estou vendo esse ponto aqui de encontro dessas duas retas representado pela letra A. Aqui, pessoal, a gente acabou de conceituar, trazer o conceito de ângulo, né? Que é quando é a abertura de duas retas que tem o mesmo ponto de origem das retas. Portanto, aqui vai ser um ângulo qualquer, um ângulo alfa, por exemplo. Portanto, C é uma reta, B é outra reta, D é outra reta, e aqui no caso ele quer saber qual é a letra que corresponde ao vértice. Sabe o que é o vértice? É o encontro de duas retas, ó. É o encontro de duas retas, portanto, é o que está registrado com a nossa letra A. Está registrado na nossa letra, aliás, no nosso ponto A. Então, vou marcar aqui o ponto A. É a letra que representa o vértice, que é o ponto de encontro das duas retas em questão aqui. Tudo bem? Vamos então para a nossa sétima questão de hoje. A sétima questão diz assim. Observe o relógio analógico abaixo que marca exatamente 3 horas. 3 horas, está aqui, ó. O ponteiro das horas está marcando 3, o ponteiro dos minutos está marcando 12. Se você ainda não sabe como dizer qual é a hora de um relógio analógico, porque tem os relógios digitais, né, que aparece a hora, o número. Já nesse analógico não, você vai ter que saber lidar com eles. Aí você vai ver que esse ponteiro menor aqui é o das horas e esse ponteiro maior é o dos minutos. Toda vez que o ponteiro menor pular de um número para o outro, ele acabou de pular uma hora. Já nos minutos, toda vez que ele pular de um para o outro, ó, do 12 para o 1, ele vai ter pulado, sabe quanto? 5 minutos, 5. Visto que uma hora no relógio ele dá 2 voltas durante o dia, né? Porque cada giro aqui dá 12 horas. Aí se eu girar as horas 2 vezes, 12 mais 12 vai dar um total de 24 horas, que é o correspondente a um dia. Aí toda vez que esse ponteiro das horas sai do 3 para o 4, por exemplo, o ponteiro dos minutos vai ter girado uma vez, uma volta, que dá um total de 60 minutos. Tá bom? Então a primeira dica é essa. O ponteiro pequeno representa as horas e o ponteiro maior representa os minutos. As horas vai pulando de hora em hora, 1, 2, 3, e o ponteiro dos minutos vai pulando de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, por aí vai. Tudo bem? A pergunta é, o ângulo maior formado pelos ponteiros do relógio acima representam o ângulo maior. Então o que a gente vai observar aqui? Que aqui, quando marca 3 horas, a gente sempre tem o hábito de representar esse ângulo aqui, que é a abertura das duas retas, que representa 90 graus. Representa 90 graus. Mas olha só a pergunta diferente aqui nessa sétima questão. Ele está dizendo assim, o ângulo maior formado pelos ponteiros do relógio acima representam... Então, no caso, sabe o que dá para entender? Que aqui ó, é formado um ângulo menor e por esse outro lado ó, é formado um outro ângulo, o que maior. Um outro ângulo bem maior, que é esse aqui, ó. Bem maior. Aí aqui no caso ele quer que a gente tenha a medida do ângulo maior, o ângulo maior formado pelos ponteiros. Então se o primeiro aqui é 90, o menor é 90 e o total é 360, vocês não podem esquecer dessa informação, é só você fazer 360 e tirar os 90 graus do ângulo menor, que o que sobrar será o ângulo maior, tudo bem? Se eu pegar 360 e tirar 90, sabe quanto que vai dar? Vai dar 270 graus. Vai dar 270 graus. Essa é uma forma da gente medir o ângulo maior. Uma outra forma é você, obviamente, pegar o relógio e dividir em quantos quadrantes? Dividir em 4. Ó. Dividir em 4. Esse aqui é o que não interessa, porque é o ângulo menor. Ele quer que você meça o ângulo maior. E você sabe que cada canto desse aqui é quantos graus? 90 graus. Então aqui é 90, aqui também é 90 e aqui também é 90.
E juntando aqui vai dar quanto? O ângulo maior? 90 mais 90 mais 90, que encontramos mais uma vez o ângulo 270 graus. Portanto, em um ponteiro analógico, quando mede 3 horas, a abertura maior dos dois ponteiros mede 270 graus, que é o que está registrado na nossa letra C. Está registrado na nossa letra C. Anotem aí os resultados, por favor. Vamos então para a nossa última questão de hoje, a última questão, a oitava questão. Vamos ver o que diz a oitava questão? Olha só, observe os ângulos marcados no transferidor e responda a questão. Então, no caso aqui, ó, quando é... Bora pegar aqui o de baixo. Esse aqui é quando está medindo 0 graus, aqui está medindo aproximadamente 30 graus, mas eu vou botar 28. Esse aqui está marcando exatamente 70 graus, 28, isso aqui 0 graus, esse aqui está medindo exatamente pelo ângulo aqui de baixo, 120 graus, e o último obviamente mede quanto? 180 graus. Vamos para a pergunta. O ângulo AOE mede quanto? Aliás, é classificado como o quê? Agudo, obtuso, reto, raso. O ângulo AOE, o acento está aqui no O, então o O é o ponto de encontro, que no caso é esse aqui, ó. O ponto de encontro é esse aqui. O ângulo AOE. Onde é que está o A? O A está aqui, ó. E onde é que está o E? Nossa, lá do outro lado. E o ponto de encontro das duas retas, aqui no ponto 0. Ele quer saber o ângulo AOE é um ângulo agudo, obtuso, reto ou raso. Então, no caso, o ângulo todo é juntando isso aqui tudo, ó. Saiu do 0 grau até chegar no 180 graus. É uma abertura, portanto, de quanto? De 180 graus. E o 180 graus é classificado como o quê? Bem, a gente acabou de falar em questões anteriores que se for menor que 90 é agudo, se for 90 é obtuso, se for entre 90 e 179 é obtuso, aliás, o de 90 é reto, e se for de 180 certinho é chamado de ângulo raso. É chamado de ângulo raso, que é o que está registrado aqui na nossa letra D. Tudo bem, pessoal? Então aqui foi a oitava questão. Acho que a nona e a 10ª vocês vão ficar para responder, tá bom? Essa foi uma aula falando a respeito de situações e problemas envolvendo ângulos. Muito obrigado, até a próxima. Ok, pessoal, espero que vocês tenham aprendido bastante a respeito desse assunto. A gente já está com alguns dias falando a respeito do conteúdo de ângulos e hoje a gente está encerrando essa etapa. Espero que vocês fixem esses conteúdos para que quando chegarem no 7º ano vocês possam mandar muito bem a respeito desse assunto. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal.